Amigos, como você sabe, meus vídeos é direto ao ponto. Aqui não tem enrolação, encheção de linguiça. Aqui nós vamos conversando, batendo um papo objetivo. Então no vídeo de hoje eu quero falar uma das coisas mais importantes que todo ser humano deve ter, principalmente você pobre, que é desenvolver sua inteligência. Pessoal, uma das grandes dificuldades da maioria dos brasileiros é ter percepção das coisas, conhecimento, ter uma lógica aguçada e ter principalmente o senso crítico sobre as coisas. E é por esse motivo que o brasileiro cai em tantos golpes, tem a vida ceifada financeiramente, psicologicamente, por falsos profetas, falsos pastores de religiões, padres também, gurus das finanças, políticos, etc, etc. Por que de tudo isso? Porque o brasileiro não tem uma coisa simples chamada senso crítico, racionalidade, percepção. E por que o brasileiro não tem isso? Porque ele não desenvolve uma coisa simples, que é a inteligência. Veja, pessoal, a gente nascer burro, otário, é o normal. Todo ser humano chega nesse mundo de uma forma primitiva, de uma forma inocente. Mas com o tempo, o normal seria a gente desenvolver a nossa capacidade de pensar. Mas vemos que geralmente não é isso que acontece. Então nesse vídeo eu quero dar dicas que eu pratiquei para você desenvolver a sua inteligência. E são dicas tão simples e tão práticas que você nem imaginaria. Então vamos para a primeira dica. Pessoal, a primeira coisa que temos que entender aqui é que existem vários tipos de inteligência. Existe a inteligência de conhecimento, por exemplo. Uma pessoa que ela tem um conhecimento específico em alguma área, então ela é inteligente naquele assunto. Seja um médico, um mecânico, um político. Então ele é inteligente naquele assunto específico. Mas ele ser inteligente naquele assunto específico não quer dizer que ele seja inteligente em um outro assunto, como relacionamento, por exemplo, ou como sociedade. Compreende? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Esse vídeo aqui não tem a ambição de definir o que é inteligência, mas vamos falar de como desenvolver uma inteligência geral, generalista, que vai evitar que você entre em enrascadas bestiais, simples, durante a vida. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, que eu percebi, que eu comecei a desenvolver meu conhecimento geral e minha inteligência, foi eu procurar querer aprender. É óbvio, ter humildade de aprender. Não querer só falar, mas também aprender a ouvir. E mais que isso, aprender a entender o que a outra pessoa quis dizer, queria dizer ou quer dizer. E isso é uma habilidade difícil. Por quê, pessoal? Quando você aprende a ouvir, você tem que estar disposto a controlar sua emoção, a não retrucar, a ouvir com paciência, a entender o que a outra pessoa quer dizer. E quando você tem que aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, e não só ouvir, entender o que o outro quer dizer, entender as premissas, entender qual é a base lógica que ele está usando, você tem que desenvolver uma outra inteligência, que é a inteligência emocional. Então você vê que o ato de tentar aprender algo, você pode desenvolver outras inteligências secundárias. Olha, amigo, antes, desde muito novo, ainda o YouTube nem existia, eu gostava, quando eu tinha oportunidade, de assistir muitos programas sérios, mesmo sendo jovem. Programas como debates entre cristãos e ateus, entre políticos de esquerda e direita. E por mais que eu sentia raiva e tinha vontade de reagir àquele debate, eu ficava ali em silêncio e ouvindo o pós e os contra, mesmo que isso fosse contra as minhas crenças. Então você ter a capacidade de suportar algo que não condiz com aquilo que você acredita, é uma inteligência. E você tendo uma inteligência geral, generalista, você evita muita coisa ruim acontecer na sua vida. Quando você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, quando você tem uma inteligência econômica geral desenvolvida, você não cai em golpes simples como o Tigrinho, jogo do Tigrinho, por exemplo. Porque qual é a lógica básica da economia?
Para o dinheiro vir na sua mão, ele tem que sair de algum lugar. Então você pega um jogo, por exemplo, do Tigrinho, você vai questionar, mas de onde está vindo esse dinheiro? De onde ele sai? Pessoas precisam perder para me ganhar? De onde ele vem? Assim você não cai em golpes de pirâmides financeiras. Quando você tem uma inteligência social, você não sai brigando com qualquer um na rua e criando confusão e trazendo problemas para sua vida pessoal. Ora, amigos, vocês têm que ter mente aberta. Às vezes, as suas crenças limitantes te fazem ser mais burro. Te darei um exemplo. Um cara que é cristão, por exemplo, ele é tão fanático, tão enraizado naquelas suas crenças, que ele não quer aprender coisas novas, pois ele tem medo de perder a sua fé. E ele acaba se tornando limitado. E por consequência, um cristão fraco, o que você tem que fazer? Como se tornar mais inteligente? Jesus, qual atitude eu tenho que tomar? Veja, você pode aprender isso sozinho, lendo livros e mais livros, indo atrás de respostas. Ou você pode otimizar e agilizar esse processo, ouvindo prós e contras de pessoas já especializadas naquele assunto. Por exemplo, você quer aprender um pouco sobre ideologia de esquerda e direita na política? Você ouve os argumentos da esquerda e da direita, mas não só ouvir por ouvir, com o coração fechado e com a mente fechada, já querendo rebater. Ouve, mas procura entender o que aquela pessoa está dizendo. Como ela enxerga o mundo, como ela tem a visão, por que ela tem aquela visão de mundo. Entende? A partir do momento que você entender o que ela quer dizer, se colocar no lugar dela, seu cérebro vai se expandir para um novo horizonte. Veja, não estou dizendo aqui que você vai se tornar um esquerdista, que você vai concordar com aquilo, mas você vai aprender a ter mais argumentos e seu cérebro entrará em um processo de elasticidade. Amigos, quando seu cérebro fica parado só em uma crença a vida toda, ele atrofia. Esse é o grande problema da maioria dos brasileiros, tem o cérebro atrofiado, porque ele não quer novos desafios, de aprender coisas novas. Ele quer ficar na acomodação. Ali, tá bom, essas crenças aqui pra mim tá boa, depois não sabe porque se fode na vida. Então você quer exercitar seu cérebro, porque o cérebro é como um carro que fica parado por meses, o motor atrofia. Se o seu corpo ficar parado por meses, ele vai atrofiar. E pior, não só atrofiar, tudo que fica parado, atrofiado, vai se deteriorando. Então o que você faz? Você tem que estar em constante funcionamento, em constante movimento, sempre aprendendo coisas novas, sempre aumentando a elasticidade do seu cérebro, sempre exercendo a elasticidade do seu cérebro, sempre aprendendo, para que você não fique ultrapassado e não seja preterido por pessoas más, pessoas perigosas. Esse vídeo aqui é para você entender que tudo no mundo tem que estar em constante movimento. Seu corpo, seu cérebro, sua alma. Você não pode parar. É impossível, você só para quando morre. Se você acha que ia ter estabilidade na vida, você está extremamente enganado. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se inscreva, compartilhe com um amigo. E no próximo vídeo eu vou falar quais os sinais que você tem que ter. Que você vai entender os sinais para você saber se você está ficando rico ou não. Então se inscreva no canal, curte, comenta e até o próximo vídeo. Tchau!